Escaloba, olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde. E hoje eu vou falar de BBB, mas eu não vou falar sobre a eliminação do Babu ou sobre quem vai ganhar ou quem ganhou o programa, e sim sobre a ciência que existe por trás de programas de confinamento. O reality show Big Brother Brasil não teve seu conceito nascido na TV. A sua origem vem da literatura. A ideia de constante vigilância de pessoas vem do livro 1984, de George Orwell. No livro, o personagem Grande Irmão, ou Big Brother, é o líder supremo da fictícia Oceânia. E ele controla de maneira extremamente autoritária toda a população. Na história, todos os lugares públicos ou privados estão ligados a teletelas, que é uma espécie de câmera capaz de monitorar, gravar e espionar a intimidade da sociedade, da mesma forma que acontece no programa da Rede Globo. E uma coisa interessante de se notar aqui é que, como é a audiência que controla o destino dos participantes do BBB, quem faz o papel de líder controlador somos nós. É a audiência que tem o poder de punir e de premiar as pessoas confinadas. Eu não sei vocês, mas eu acho um tanto estranho que ninguém parou para pensar nisso. Vemos pessoas tramando uma contra as outras, sofrendo por estarem com saudades de familiares, e isso me soa um tanto sádico. E para vocês? Mas eu falei até aqui sobre alguns aspectos de quem está do lado de fora assistindo. Mas como é que funciona a cabeça das pessoas confinadas e que sabem que estão sendo filmadas a todo instante? Como isso pode alterar o comportamento de uma pessoa? Para responder essa questão, eu vou citar um estudo feito pela Universidade de Newcastle, lá no Reino Unido. Eles identificaram 3 pontos no campus com taxas extremamente elevadas de roubos de bicicletas. Com essa informação em mãos, eles afixaram desenhos de olhos abertos em cada local onde os roubos ocorriam. Junto com os desenhos havia um cartaz onde se lia: "Ladrões, estamos de olho em vocês". Após terem colocado esses desenhos e cartazes, algo surpreendentemente aconteceu. Houve uma redução de 62% nos roubos em cada um dos 3 locais, e tudo isso com apenas a inclusão de desenhos de olhos abertos te vigiando. Agora vamos ao BBB, onde não há desenhos de olhos te vigiando, e sim câmeras ligadas 24 horas, te filmando e levando tudo que você diz e faz para milhões de telespectadores, que irão te idolatrar ou te julgar e te odiar. Esse tipo de exposição tem forte impacto no comportamento humano. E no caso de um programa como o BBB, onde você fica até 3 meses nessa situação, podemos destacar 2 seguintes efeitos: tentativas de controlar atitudes e reações nos momentos em que estão conscientes das câmeras ligadas, e agir de maneira mais livre quando se esquecem das câmeras. Viver em um ambiente não natural também interfere nas estratégias de enfrentamento. Ambientes excepcionais, como uma base polar, uma estação espacial, um submarino, prisão, UTI, entre outros, podem estimular o aparecimento de perda de identidade como uma espécie de anestesia emocional. Por exemplo, prisioneiros confinados em solitárias relatam ansiedade extrema, raiva, mudanças intensas de humor e, finalmente, diminuição do controle de impulsos, levando pessoas a assumirem comportamento de maior risco. Muitas vezes, concluem os pesquisadores, ataques de pânico e níveis mais altos de depressão e perda de memória estão igualmente mais presentes. Obviamente que no BBB não temos uma situação tão extrema como de presos em uma solitária, mas a noção de autonomia pessoal está atrelada à noção de autoestima, a qual, nessas circunstâncias, possivelmente acabará caindo de maneira acentuada. No programa, as pessoas são obrigadas a interagir com seus desafetos, conquistados após indicações de paredões ou jogos. Então, reações explosivas e destoantes das personalidades ali confinadas podem acabar nos gerando estranheza. Mas isso, galera, faz parte da reação da mente humana quando se vê privada da realidade e vivendo num contexto simulado. Um exemplo de como a nossa mente pode mudar em situações de confinamento e simulacro é o famoso e controverso experimento de Stanford. Em 1971, o professor Philip Zimbardo, da Universidade de Stanford, propôs um experimento que visava entender o que fazia as pessoas consideradas boas se tornarem más. Para o experimento, Zimbardo transformou uma das instalações da universidade em uma prisão e recrutou 24 estudantes que, em troca de uma quantia de dinheiro, representaram papéis de guardas e prisioneiros,
Papéis esses dados de uma forma aleatória a cada um. Os guardas teriam roupas típicas de guardas, enquanto os prisioneiros passaram a atender por uma identificação numérica. Tipo os irmãos Metralhas, cada um é o 01, 02, 03, então desse jeito. No começo a imersão na simulação não deu muito certo, não deu muito resultado, pois a galera ali ainda levava tudo muito na brincadeira. Mas no dia seguinte, aqueles que representavam os guardas passaram a aplicar castigos em quem não obedecia às regras, como fazer flexões, privações do sono e humilhações, que iam ficando cada vez mais cruéis na medida em que o experimento avançava. O estudo teve que ser interrompido antes de completar uma semana devido à gravidade das humilhações exercidas pelos alunos que faziam ali os guardas nos alunos que representavam os prisioneiros. A troca de nome por números ajudou que os guardas desumanizassem aqueles que eram prisioneiros, o que estimulou impulsos desumanos contra os mesmos. O experimento concluiu que o entorno ou contexto social tem sim influência sobre a conduta humana e que colocar pessoas boas em lugares ruins pode fazer com que elas ajam como pessoas ruins ou que aceitem serem maltratadas. A teoria abordada aqui é que todos somos sádicos ou masoquistas em potencial. Mas existem críticas ao experimento. A principal delas é referente ao papel do próprio Zimbardo, que durante o experimento atuou como se fosse o diretor do presídio e teria aconselhado os guardas sobre como se comportarem e estimulando condutas abusivas. Mas o que não se pode negar é que o experimento mostrou que a natureza humana não está totalmente sujeita ao livre-arbítrio, como gostamos de imaginar. A maioria de nós pode ser seduzida e se comportar de maneira totalmente atípica em relação ao que acreditamos que somos. Então, estar no contexto do Big Brother, onde não temos como fugir de inimigos, onde a privacidade e a espontaneidade deixam de existir, junta ingredientes dos quais potencializam irritação e estresse, e também uma necessidade de alerta constante. Programas como o BBB são um caldeirão de processos psicológicos em andamento, e assim como o experimento de Stanford, sujeito a resultados imprevisíveis em quem está lá dentro da casa e quem está aqui do lado de fora assistindo. Então tá aí um vídeo diferente, mais focado em psicologia, mostrando que o Big Brother não é apenas um programa de televisão, tem muita coisa além daquilo. Então, se vocês gostaram desse tema e querem mais vídeos assim, não se esqueçam de deixar seu gostei aqui embaixo e se inscrever no canal também. E lembrando que eu fiz um vídeo bem interessante sobre a economia, como ela estava antes e depois da passagem, dessa pandemia do coronavírus. Para saber como será o nosso futuro econômico após a pandemia, clique no link que está aqui embaixo na descrição e assista o vídeo que ficou bem bacana. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!